Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos dar continuidade a esse estudo bíblico, a essa oportunidade que temos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Estou muito animado na continuação desse estudo no Evangelho de Mateus, de forma sistemática. A gente hoje começa o capítulo de número 2. Se você está nos acompanhando, você sabe que a gente já estudou bastante coisa, né? Até aqui. Eu te convido aí a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 2, nos acompanhar, porque Mateus, capítulo 2, tem algo muito interessante, porque conta uma história que a gente é muito acostumado a ver, muito acostumado a ouvir essa história nos períodos natalinos, nessas festas de final de ano, onde a gente fala sobre o nascimento de Jesus. Nas igrejas é quase que uma tradição pregar sobre o Natal, pregar sobre esse Cristo, esse Deus que se encarnou e viveu aqui essa humanidade de forma sem pecado, de forma perfeita. E é sobre, de fato, uma das fases da vida de Jesus que a gente vai estudar hoje. Te convido a abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 2, e a gente vai falar sobre um texto maravilhoso. E eu já quero dizer para você o seguinte, a gente vai falar sobre o texto dos magos. E aí, quando eu falo magos, não fica pensando aí no mestre do mago, não pense uma pessoa que tem um poder especial para mandar o Hadouken. Não é nada disso não, não é nada disso não, viaja não, fica aqui. E é muito interessante, por quê? Porque esses homens, eles foram chamados pela história de os três reis magos. Os três reis magos. E nessa frase pequena, tem alguns erros. O primeiro erro é chamar esses homens de três. Quando a gente chama esses homens de três, a gente está indo além do que a Bíblia nos diz. Porque em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia nos revela que esses homens eram três. Eles poderiam ser uma comitiva de 4, 5, 2. Mais do que um, a Bíblia nos garante, porque a palavra está no plural, magos. Então é um plural, não está no singular, mago. Está no plural. Então, como está no plural, a gente acredita que é mais de um. Beleza, aqui tranquilo. Agora, saber a quantidade de pessoas, isso não nos foi revelado, irmão. A gente tem que entender que não nos foi. E por que por muito tempo a gente acreditou que eram três? Ora, pois, é porque a gente vai perceber na história de hoje que eles levaram 3 presentes. Esses homens que foram, levaram 3 presentes. E como eles levaram 3 presentes, a gente acreditou que eles eram 3, porque ali eles vão presentear Jesus com ouro, com incenso e com mirra. Opa, se tem 3 presentes, então tem 3 pessoas. Pô, rapaz, não precisa necessariamente, né? 3 pessoas levar 3 presentes. Não sei se você é assim, mas às vezes a gente vai em festa, irmão, que a gente não leva nem presente, né? Ih, meu Deus, eu mesmo falando de mim. A gente não leva nem presente, né? E às vezes a gente leva presente até demais, dá mais do que um presente, né? Uma pessoa pode dar mais de um presente, né? Ai, louvado seja Deus, né? Que Deus abençoe os meus amigos, que Deus abençoe você, a sua vida, você receba de uma pessoa mais de um presente. Então são 3 presentes, mas a gente não sabe dizer quantas pessoas foram, mais do que uma, a gente tem certeza que foram. E o outro erro dessa frase não está na ideia agora mais só da quantidade, está na ideia de dizer que eles eram reis. Então, tem muitas pessoas que chamam esses homens de reis, mas a gente também não tem essa validação, né, histórica, a gente não tem essa validação textual, a Bíblia não nos revela isso. O que a gente pode dizer de forma bíblica era que esses homens eram estudiosos, aí acerca das estrelas, acerca de algumas coisas, né, celestiais, mas a gente não consegue mensurar o que eles eram, ou em qual patamar de elite eles eram. Pelos presentes que eles concederam, muito possivelmente eles vieram da região do Oriente, aí talvez da Mesopotâmia ou uma outra realidade, mas nós não sabemos nem o bairro, nem o endereço e nem o nome desses homens. E a gente precisa entender que estudar a Bíblia, estudar a história, também é saber respeitar alguns silêncios. Se o próprio Deus não nos deixou registrado, ora, pois, muito possivelmente é sinal de que Deus não queria que a gente soubesse.
E se Deus não querer que a gente soubesse, todas as coisas cooperam para o nosso bem, eu estou tranquilo quanto a isso. Então eu te convido a olhar para esse texto, a olhar para essa realidade da história. Eu já queria chamar a sua atenção que o que mais chama atenção nessa história não é Herodes que tentou matar Jesus, o que mais chama atenção nessa história não são esses homens, o que mais chama atenção nessa história é a construção literária que Mateus fundamenta. Porque se você olhar logo de cara, Mateus fala que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, olha que coisa interessante. Mateus, logo no capítulo 2 de cara, ele fala que Jesus nasceu em Belém da Judéia. E aí, quando você visualiza esse texto, você fala assim, rapaz, por que Mateus está falando isso? E por pelo menos 3 vezes em Mateus capítulo 2 aparece a palavra Belém. Aparece a palavra Belém da Judéia, referindo-se que o Messias nasceria ali. E eu quero te convidar a olhar essas palavras no texto. Verso de número 1, capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. A primeira vez que aparece a palavra Belém da Judéia. Verso de número 5. Quando a gente vai para o verso de número 5, diz: E os mestres da lei perguntaram onde deveria nascer o Cristo. E ele respondeu: em Belém da Judéia deve nascer o Cristo. Segunda vez. Agora a terceira vez que aparece, verso de número 8. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 8. Enviou-os a Belém. Herodes enviou os magos a Belém. Então, o que a gente percebe? Mateus, ele repete aqui por 3 vezes o nome da cidade de Belém, dizendo: o Messias precisa nascer em Belém da Judéia. E é muito interessante essa construção que Mateus faz, porque Mateus, ele fundamenta isso e amarra essa lógica, amarra essa conclusão que ele tem em cima de um texto bíblico. Ele repousa em cima do texto de Miqueias, Miqueias capítulo 5, verso 2. Olha o verso 6, o que diz da sua Bíblia? Olha aí o verso 6. O verso 6 diz assim: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, em Miqueias, capítulo 5, verso de número 2, diz para nós que o Messias nasceria em Belém e o Messias conduziria o povo de Israel. Ele reinaria. E isso para Belém era um conforto. Talvez Belém diria assim, rapaz, poxa, daqui não aconteceu muita coisa na minha cidade. Quem foi aqui, né? O pioneiro, quem fez alguma coisa aqui legal na minha cidade? Aí Deus olha para essa cidade de Belém, e fala assim: Belém, tu não foi esquecida. Sabe por quê? Porque o que vai ser relevante na tua vida é Jesus. Irmãos, como a gente precisaria aceitar essa Belém, sabe? Olhar para nossas vidas e mesmo apesar de algumas faltas, apesar de tantas coisas, a gente olhar e falar assim: mas em mim foi gerado Jesus. Mas em mim Cristo é anunciado ao mundo. Mas em mim a esperança das nações é proclamada. Nós precisamos ter esse consolo que Deus direcionou para Belém. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente tem essa fundamentação. Belém era um ponto estratégico para saber que o Messias nasceria ali. E quando a gente olha para essa história, é algo muito interessante, porque os magos, eles não têm nem noção, irmãos. Eles veem uma estrela do Oriente, eles vão atrás dessa estrela. A Bíblia nos apresenta, muito possivelmente, essa estrela não ficou brilhando direto, porque ela brilhou e eles foram para Jerusalém. Se ela estivesse brilhando lá já em Belém, eles já iam direto para Belém, não para Jerusalém. Então, muito possivelmente, ela apareceu, sumiu e depois apareceu de novo. Ela apareceu, sumiu e depois apareceu de novo. Olha que coisa maravilhosa. E esses homens vão a Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles fazem uma pergunta muito interessante. Olha, cadê o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela desde o Oriente e viemos adorá-lo.
E aí começa uma inquietação em Herodes, porque Herodes era o rei. Então Herodes pensou: ó, tem outro rei além de mim? Existe outro rei além do reino da terra? E a verdade é que o Messias é rei dos reis. O Messias é senhor dos senhores. Herodes ficou inquieto e ele chamou as autoridades. E essa direção, quem dá para os magos são os mestres da lei, é a autoridade daquele momento. E aí ele reúne as autoridades, reúne os mestres da lei, os escribas, aqueles que portavam conhecimento bíblico, e Herodes pergunta para eles: onde deve nascer o rei dos judeus? E eles dizem: o rei dos judeus tem que nascer em Belém, pois está escrito em Miqueias capítulo 5, verso 2, que é de lá que ele vai nascer. O rei nasce de lá, ele que vai reinar e guiar o povo de Israel. Olha que coisa interessante, irmãos. E aí, agora, Herodes chama esses homens numa sós, sabe? Aquela conversa de bate-papo, aquele café em equipe. E ele vai falar para eles: olha, vai lá, adora o Messias, adora o rei dos judeus, e depois você vem aqui e me diz aonde ele está, porque eu também quero ir lá para adorá-lo. Mas era tudo mentira, você vai ver que era tudo falácia. Isso não era, de fato, algo que ele falava com verdade. E a gente precisa aprender uma lição muito interessante aqui, que nem tudo que as pessoas nos falam, elas nos falam no espírito da verdade. Tem gente que fala coisas que a gente gosta de ouvir, mas na verdade a intenção do coração dela é outra. Herodes fala para os homens: olha, eu vou lá para adorar, mas na verdade a intenção do coração dele era ir para matar. Então a gente não pode ser bobo a ponto de acreditar em tudo que as pessoas nos falam. A gente precisa verificar as coisas, a gente precisa verificar nas pregações se tem base bíblica, se tem fundamentação bíblica. A gente precisa verificar o que está por detrás de algumas falas. Porque se a gente for acreditar em tudo, irmãos, a gente vive uma igreja que é soprada para cada canto como uma criança, como uma árvore sem raiz. E a palavra de Deus nos garante que nós não somos assim, nós somos como aquele homem prudente que ouviu a palavra de Deus, guardou a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus e por isso ficou firmado sobre a rocha verdadeira. Nós somos um homem prudente que ouve e que obedece. Chama a tua atenção aqui, porque esses homens, eles saem, né? Eles vão fazer essa viagem. E é muito interessante que quando eles vão fazer essa viagem, agora eles não têm só mais aquela estrela, agora eles também têm conhecimento da palavra. Eles têm a Bíblia, eles têm a referência em Belém, é em Belém. E aí o texto vai dizer que eles vão ver de novo a estrela aparecer e eles vão ficar, irmãos, repletos de alegria. Assim, totalmente plenos de alegria, porque eles verificam de novo essa estrela que apareceu, sumiu e agora apareceu de novo. Isso traz um ensinamento maravilhoso, irmãos. Toda vez que a gente abraça um direcionamento da palavra de Deus, Deus produz alegria no nosso caminhar. Deus produz alegria na nossa vida quando a gente abraça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus produz em nós alegria. Esse é o ensinamento das Escrituras. E aí eles vão com essa alegria, vão fazer essa viagem. E aqui é algo muito interessante, eu quero te introduzir a isso. Porque quando eles vão chegar lá, eles não vão chegar naquele cenário de presépio. Não sei se você já viu no Natal, o presépio de Natal, você tem ali a cabra, né, os animais, né? Jesus na manjedoura, nessa estrebaria, a Maria, ele ainda é um recém-nascido, tem uns animais ali e tal, aí faz aquela arte, né? E tem aqueles que eles chamam de os três magos, né? Tem 3 personagens que a gente já descobriu que a gente não pode dizer que são 3, porque a Bíblia não diz a quantidade, então a gente não consegue dar exatidão ali. Então, só que qual é o erro disso? Onde está o desvio da Bíblia, né, em cima disso? É que quando esses homens chegaram lá, Jesus já não estava mais na estrebaria, Jesus já não estava mais na manjedoura, Jesus já estava em uma casa, Jesus já estava em uma casa. E eu quero te convidar para você ver isso, eu te convido para que você abra a sua Bíblia aí, verifique o verso de número 11. Olha o verso de número 11, vou ler para você. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Ao entrarem na casa. Então Jesus já não estava mais
fora das suas terras. Jesus estava lá em Belém, numa casa, não estava numa estrebaria, não estava numa manjedoura. E por que a gente tem que falar isso? Isso é a primeira prova. Quando eles vão lá, Jesus já não é mais um recém-nascido, Jesus já é uma criança, né, ali entre seus, até no máximo, 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque quando Herodes percebe que esses homens o enganou, né, ele faz o seguinte, ele dá uma ordem para matar os meninos de 2 anos para baixo. Está aí no verso de número 16. Olha o que o verso de número 16 diz. O verso de número 16 diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém. Então, o que a gente descobre nisso? Se ele manda matar de 2 anos para baixo, Jesus já não é mais um recém-nascido, porque não faria sentido. Se Jesus é um recém-nascido, ele calculou ali por margem, na proporção de tempo que os magos comunicou, ele teria que matar de 10 dias para baixo, uma semana para baixo, um mês para baixo, entende? Mas isso é algo tão, assim, triste, e eu gosto da clareza da Bíblia, embora tenha alguns assuntos que, quando a gente lê, a gente fala assim, meu Deus, como que o homem pode ser assim? Porque Herodes, ele é um cara que ele está tão apegado ao trono, que se for possível, ele mata todo mundo para permanecer com aquilo que ele se perdeu. Ele virou um ativista no trono, e ele está matando um monte de criança e não está nem aí, cara. Ele mata um monte de criança achando uma dessas vai ser o rei. Ele olha para uma criança e quer matar a criança. E o texto vai dizer que uma profecia bíblica cumpre-se ali, mencionada por Jeremias, verso de número 17 e 18. Diz assim, olha: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Olha que coisa triste esse texto. Porque ele queria matar Jesus, mas como ele não conseguiu matar Jesus, ele matou o filho de Raquel. E a Raquel, porque perdeu um filho, ela ficou, assim, desconsolada. O texto diz que essa mulher chorava por seus filhos. Ela não perdeu um, ela perdeu mais de um filho. E ela recusava ser consolada. Herodes promoveu tristeza na casa de Raquel, porque ele matou mais de um filho dela, sem contar os outros ali. Herodes foi terrível. E os reinos da terra são terríveis. Só há um reino que produz vida e vida em abundância. Esse é o reino dos céus. Por isso a gente precisa orar. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade. Porque os homens são maus. Os homens, quando reinam conforme seu coração, o que impera é injustiça, é dor, é morte, é maldição, é tristeza. Deus não. O reino de Deus, quando é estabelecido, ele produz alegria. E ele diz que vai secar dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Ele vai nos consolar de forma maravilhosa. Deus produz alegria. Então, quando a gente olha para esse texto, e aí, última verdade, para a gente fechar o estudo desse momento, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que os magos ouviram Herodes. Eles chegaram, Jesus não estava numa manjedoura, não estava numa estrebaria, Jesus estava em uma casa, não era mais um recém-nascido. Quem viu Jesus recém-nascido foram os pastores, não foram os magos. Mas é muito interessante que quando eles chegam agora diante dessa casa e eles percebem Maria, eles entram, eles vão se prostrar e eles vão adorar Jesus. E aí eles vão tirar do seu bom tesouro aquilo que eles trouxeram lá do Oriente para presentear Jesus. Eles vão apresentar a Jesus os seus presentes. E eles trazem três coisas: ouro, incenso e mirra. O ouro pode representar para a gente um monte de coisa, mas dentre elas, a realeza de Jesus. Porque está ali alguém que é maior que o ouro. Está ali alguém que é dono da prata e do ouro. Está ali alguém que tem divindade, alguém real,
Alguém que é o criador de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Está ali o Messias, o rei dos judeus, o rei da minha vida, o rei da sua vida, o rei do povo de Deus. E aí quando a gente olha essa realidade do ouro, tem uma outra realidade também, está ali aquele que merece incenso. Incenso no Antigo Testamento representava para a gente orações. As orações eram adornadas por esse incensário. Então está ali alguém que leva a Deus as nossas orações, está ali alguém que é o nosso mediador, o nosso advogado fiel. E há um outro elemento ali que é a mirra. Mirra traz para a gente a ideia de perfume. Então, ele é aquele que aperfuma o nosso louvor. Ele é aquele que nos faz receber o bom perfume de Deus, e por que não dizer, o bom perfume de Cristo. Ele é aquele pelo qual nós recebemos um novo nome. Ele é aquele que merece adoração. E o que eu queria concluir com você nesse estudo, algo maravilhoso, é que os homens saíram lá da cidade deles, foram para Jerusalém, depois andaram, chegaram na casa, mas fizeram aquilo que eles colocaram no coração. Nós não podemos ser uma igreja que não cumpre aquilo que a gente propõe no nosso coração. E nós não devemos tirar dos nossos corações a ideia de que nós devemos nos mover alegrando-nos no Senhor e adorando ao Senhor pelo que Ele é. Porque se esse for o intuito do nosso coração, irmãos, nós temos vida, e vida em abundância. Esses homens, eles saem, nós vamos fazer isso. Imagina lá na casa deles, pegando essa viagem, né? A gente vai chegar lá e vai adorar o rei dos judeus. E quando eles estão diante do rei dos judeus, eles o adoram. É como aquela mulher do fluxo de sangue que ensaiou, fez um ensaio. E o ensaio é, quando eu chegar diante dele, eu vou tocar na orla das suas vestes. E quando ela chegou perto de Jesus, e quem tem condição de chegar tão perto de Jesus a ponto de tocar na orla da sua veste, podia tocar na mão, podia tocar no braço, podia tocar no cotovelo, podia tocar na orelha. Só que por que ela não muda o lugar? É porque ela se comprometeu com o que ela falou. Está na hora de nós, como igreja, sairmos dos nossos ensaios e fazermos com que os nossos ensaios entrem no palco da ação. Está na hora da gente tomar atitude, está na hora de sermos cristãos não só de palavras, mas praticantes da obra do Senhor. Portanto, esses magos nos ensinam algo maravilhoso. Deus se revela não só aos judeus, Deus se revela também aos gentios. Enquanto na cidade as pessoas sabiam algo acerca do Messias, esses homens que não eram da nação de Israel, muito possivelmente eram distantes de uma outra nação, a gente não sabe dizer qual, possivelmente da Mesopotâmia ou uma outra região, mas esses homens, na medida do conhecimento que eles tinham, eles saíram de lá e adoraram o Messias. Então o Messias, ele é adorado por judeus, o Messias, ele é adorado por gentio. Nós, como brasileiros, nós precisamos adorar o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E eu termino dizendo para vocês algo maravilhoso. Quando eles conversam com aqueles homens acerca da estrela, nenhum deles ficam preocupados. Eles não ficam se perguntando, Messias com estrela? Messias não tem estrela, não. É porque tinha um texto no Antigo Testamento que dizia que a estrela de Jacó brilharia. Então, pode ser, a gente não sabe concluir, né? Não dá 100%, mas pode ser que esses homens guardaram esse texto no coração. E os sacerdotes, os mestres da lei, também o tinham como verdade, por isso que não questionam. Então, a gente não sabe dizer como que foi essa estrela, as vezes que ela apareceu e desapareceu, o tamanho, a cor, nós não sabemos. E, na verdade, irmãos, nós nem precisamos debruçar-nos nisso. Sabe por quê? Porque o Messias, o Cristo, ele é maior do que qualquer brilho de qualquer estrela. E, na verdade, esse Deus que é luz, ele nos chama para sermos luz e luz nesse mundo. Que Deus te abençoe. E se você ficou até aqui,
e gostou desse estudo, no capítulo de número 2, eu te convido a curtir o nosso canal, te convido a comentar, te convido a compartilhar, te convido a escrever suas dúvidas, a colocar suas considerações, a colocar aquilo que você verificou e anotou que foi relevante, edificou a sua vida, e que esses homens que a gente não sabe a quantidade, que esses homens que a gente não sabe se eram reis, se eram só estudiosos, que esses homens nos ensinem a sermos gentios, a sermos povo de Deus, a sermos aqueles que olham para Jesus e só tem uma coisa na cabeça: eu preciso me prostrar e adorá-lo com tudo aquilo que tenho e com tudo aquilo que sou. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo.